Shalom, amados. 11 de novembro de 2017, o texto desta semana, o título é Haye Sara, a vida de Sara. As leituras bíblicas se encontram em Gênesis 23, de 1 a 20, e 1 Reis 1, de 1 a 31, e Hebreus 11, de 8 a 12. Gênesis 23, de 1 a 20. Vamos lá. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa das nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado dentre dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. No estudo desta semana, o tema é a vida de Sara. A leitura começa com a sua morte, a tristeza de seu marido e a compra do campo para a sua sepultura. A morte de Sara e o casamento de Isaac fazem a trama principal deste estudo semanal. Nesses dias temos falado bastante sobre os ciclos de Deus. Temos tempos marcados por mudanças, fim e começos de períodos. Falamos da importância dos anos 5777 e agora que nós entramos no ano 5778, quando ocorreu o jubileu da cidade de Jerusalém e todas as suas conotações proféticas. E agora, quando nos aproximamos dos 70 anos, uma geração do moderno Estado de Israel e também todas as suas implicações bíblicas. Como servos de Deus Altíssimo, precisamos conhecer esses tempos, principalmente saber operar nos mesmos. Quando analisamos a vida de Abraão e Sara, constatamos que o desenvolvimento do plano divino é feito por etapas, usando pessoas diferentes, épocas diferentes e modos diferentes, mas o projeto é o mesmo e precisa ser compreendido para nos posicionarmos corretamente no seu mover e assim podermos cumprir o nosso chamamento nesta geração. Atos 13:36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu a corrupção, ou seja, a decomposição do corpo terreno. A vida de Sara é um exemplo muito significativo para nós todos. Ela personifica a figura e a importância de uma esposa idônea, companheira fiel e mãe que tem consciência da responsabilidade do destino de seu filho e seu povo pelo fato de ter sido determinado pelo eterno Deus.
A morte de Sara vai estabelecer também um resgate de propriedade que muito tempo depois seria de muita importância dentro dos propósitos divinos. Segundo estudos rabínicos, naquele lugar estavam enterrados Adão e Eva, fato desconhecido pelos moradores de então. Caso contrário, não teriam vendido a Abraão. Mesmo assim, o preço apresentado por Efron, o hitita, foi altíssimo, 400 shekels, segundo comentários da Torá, Rumash Bereshit, edição Yad Mordecai, página 103. Me desculpe, o verso 15 diz assim: meu senhor, ouve-me. O que é uma terra de 400 shekels de prata entre mim e ti, que somos amigos? Esquece o dinheiro e enterra tua morta. Embora 400 shekels de prata fosse um preço exorbitante pelo campo, Efron queria ostentar generosidade, fingindo recusar o pagamento. No entanto, Abraão compreendeu o que Efron realmente pretendia. Abraão pesou para Efron a quantia de prata mencionada na presença dos hititas, 400 shekels de dimensões exatas, que são moeda corrente universalmente negociável. Apesar de haver proclamado ruidosamente sua prodigalidade, mostrando-se disposto a dar a propriedade a Abraão de graça, Efron aceitou o pagamento excessivo. Pagando o preço integral, Abraão cortou totalmente qualquer vínculo legal de Efron com o campo. Esse é o comentário da Torá que eu fiz a leitura. Eu tenho sempre falado em meus estudos e mensagens a respeito da legalidade espiritual. Isso é muito sério, nós entendemos. Legalidade, ela fala muito forte no reino físico e principalmente no reino espiritual. Então, no reino físico, tudo é na legalidade, tudo é na base jurídica, compra, venda, negócios, contrato, estabelecimento de contrato, casamento, tudo opera dentro de termos legais. E se é assim no reino físico, no reino natural, no reino espiritual, muito mais. Podemos citar dois exemplos bíblicos. Provérbios 26, 2, quando diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Maldição pega? Se tiver base, pega. Se não tiver base legal, não pega. E João 14,30, que é a ilustração que eu mais gosto, quando Jesus fala: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Por isso que Jesus não poderia morrer. Jesus deu a sua vida, não havia base legal, porque a base legal seria pecado. A alma que pecar morrerá. Jesus nunca pecou, ele não poderia morrer. No caso de Sara, voltando a Sara, mesmo em sua morte, Sara vai marcar sua influência na geração que formaria o povo do Eterno, tendo seu corpo repousado na capela dos patriarcas. Um idoso pai chora a morte de sua amada esposa e agora vai preparar seu filho para dar prosseguimento a uma geração bendita. Esta é a parte que temos que comentar a respeito de Gênesis. No primeiro livro dos Reis, de 28 a 31, diz assim: respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou-se ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Novamente a cena de um pai, uma mãe e um filho. Neste caso, o idoso rei Davi, prestes a descansar, uma mãe e um filho, Salomão, que o próprio Deus determinou para reinar sobre o seu povo. Esta era a vontade de Deus. Por causa da idade avançada do rei e a proximidade de sua morte, seu filho Adonias planejava usurpar o trono de Israel. Adonias, usando de maligna astúcia e aproveitando dos problemas futuros que iria enfrentar Joabe e o sacerdote Abiatar, preparou ardilosamente um plano para levar o povo a aclamar o rei de Israel. Como essa situação pôde chegar a este ponto? Olha, é impressionante. Nós podemos até perguntar: como que chegou a essa situação? Se há uma vontade estabelecida pelo pai, se já foi determinado que Salomão seria o rei,
como é que Adonias leva adiante um plano desse? Bom, são várias as razões. E para não deixar esse estudo muito longo, eu vou me deter apenas em duas observações. Primeiro, um pai que educa mal seus filhos e não tem sabedoria em governar a casa por falta de disciplina, e outras vezes se submete aos caprichos dos filhos, trazendo intrigas com custos altíssimos, muitas vezes corrigidos por causa do propósito do eterno Deus que intervém na história do homem para cumprir sua própria história. Jacó e José, por exemplo, mas nesse caso Davi. O texto que eu quero citar para corroborar com esse meu comentário é o 1 Reis 1, de 5 a 8. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Segunda razão que eu entendo é a irresponsabilidade de Davi. Descuidou-se das coisas da família. Sabedor da vontade de Deus, deixou as coisas correrem soltas e por pouco, humanamente falando, claro, quase perde tudo, apesar de já ter passado pela experiência que teve com Absalão. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai, Adonai Eloheinu Echad. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Deuteronômio 12, 28. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ainda, Salmo 71, 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. A nossa responsabilidade como pais é preparar nossos filhos para darem prosseguimento ao propósito do eterno Deus em nossa família. Descuidar é facilitar a obra do inimigo de nossas almas. É entregar a herança bendita do Senhor, Salmo 127 e 128 para o mundo, permitindo que eles sejam educados segundo as trevas, com suas regras e ideologias anti-Deus, anti-família e anti-igreja. Para terminar esse estudo, vamos ler Hebreus 11, de 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. É realmente maravilhoso vermos o resultado de vidas íntegras, de fé e obediência como Sara e Abraão. Fomos e somos abençoados pela vida deles. Há um povo inumerável proveniente deste casal,
mas que bênçãos recebidas, conforme Gálatas 3, 13 e 14, que as virtudes deste casal nos inspire como pais, sabedores que somos, que o nosso eterno Deus é um Pai geracional. Nos livros celestes estão registrados Hayehi Sara e também Hayehi, coloque o teu nome, Hayehi Nicolau, Hayehi Wanda, coloque o seu nome. Amém? Shabbat Shalom. Deus abençoe.